Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana João Leão, economista, antigo Ministro das Finanças, atualmente a exercer funções no Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Em Portugal, o que eu considero capital é resolver o problema da habitação. Ainda esta semana saíram os números e mostram que os preços da habitação continuam a aumentar, ainda aumentaram uma taxa recorde. E, desde o ano passado, já temos o pior indicador em termos de preço da habitação face aos rendimentos das famílias. Portanto, a capacidade de comprar casas em Portugal. E isso é um assunto que depende apenas de nós. Não é como outros setores em que queremos atrair setores mais difíceis, mas estamos a competir com os outros países todos. O caso da habitação depende apenas das autoridades portuguesas e do setor da construção. Mas é verdade que demora algum tempo a resolver, mas tem que se tomar medidas concretas, claras, para tentar resolver esse problema. Vamos certamente ter a oportunidade de voltar a abordar esse aspecto em concreto, mas a atualidade leva-nos para outra questão que tem a ver com a guerra e, por consequência, com uma necessidade no âmbito da NATO, Portugal aumentar o seu orçamento com a defesa. Portugal concordou na última reunião da NATO em gastar 3,5% do PIB nos próximos 10 anos e 2% já este ano. Sem voltar ao déficit, é possível concretizar esta meta do seu ponto de vista ou não? É muito curioso porque exatamente penso que foi há 6 anos, na altura estava no governo e na altura o Primeiro-Ministro então, António Costa, tinha falado comigo, com o Ministro da Defesa, exatamente pela mesma questão. A primeira reunião da NATO com o atual Presidente americano, na altura no primeiro mandato, havia uma grande pressão para os países aumentar a despesa. E na altura fizemos um trabalho também de identificação, mesmo porque há critérios de NATO, o que é considerado despesa, não é despesa, e nós fizemos um trabalho para garantir que tudo estava bem contado nesse levantamento feito pela NATO. Por acaso é uma pergunta, e não perdendo o fio à meada, que ia fazer, porque uma das coisas que ouvimos o Ministro das Finanças anunciar é que ia fazer esse trabalho de verificar se haveria despesas, nomeadamente ao nível da GNR ou outros setores, que permitissem entrar no conceito de NATO. Esse trabalho, se calhar, tem que ser apenas atualizado, então, ou não? Realmente tem que ser atualizado, mas na altura foi feito um grande esforço, exatamente como referi, garantir, por exemplo, que tudo à parte. Na altura, tudo o que era orçamento do Ministério da Defesa já era considerado para efeitos NATO, mas havia áreas fora do Ministério da Defesa que eram consideradas militarizadas, que nem enquadravam no conceito do que a NATO reconhecia como despesa na área da defesa. E chegaram depois a considerar ou não? Chegámos a considerar. E chegámos também a considerar também outra, foi na altura também teve considerar uma coisa que na altura a NATO não considerava, e que na altura foi um bocado sensível, foi considerar as despesas relacionadas com o património na área da defesa. Mas para isso era necessário que houvesse pagamentos nessa área, ou seja, as despesas do património na área da defesa têm um grande custo de oportunidade em termos económicos, mas a NATO não reconhecia esse custo de oportunidade, era preciso haver um pagamento associado a essas despesas. Isso foi criado um movimento que garantia que havia um pagamento associado para considerar nada. Nessa altura foi feito um levantamento exaustivo para tentar considerar tudo. Admito que não haja assim muito margem. Não sei se até que ponto é que a NATO, e é natural da decisão que tomou esta semana, até que ponto é que vai para chegar aos tais 3,5, aos 3,5 depois há os 5. Os 5 são outro, o ponto e meio restante são outro tipo de despesas que não eram neste momento consideradas despesas de defesa, não são despesas diretas na área de defesa, mas mesmo para chegar aos 3,5 há um esforço muito violento para muitos países europeus, muito difícil de alcançar. Mas a questão que se vai colocar e a crítica para perceber os desafios que isto coloca em termos orçamentais é perceber, por um lado, se há alguma flexibilidade no tipo de despesas que são consideradas para efeito para os 3,5%, e por outro lado, a flexibilidade que existe no ritmo que se atinge. E porque tudo nisto eu estou habituado a este tipo de targets, até que ponto é que este objetivo tem que se atingir nos 10 anos ou não, a que ritmo, com que obrigação, não é? Porque nós também tivemos muitos anos obrigados aos 2% e nunca os atingimos. Portanto, há todas estas questões que são críticas para perceber. O que me parece, não sei se queria... queria só perguntar-lhe se efetivamente não haverá então muito mais a acrescentar relativamente a essa questão das despesas conceito NATO, só para fechar esta... Em princípio, admitir que pode haver uma atualização que não há muito a acrescentar, a não ser que tenha havido uma alteração de critérios para considerar o que é despesa NATO. Aí pode ser necessário todo um levantamento exaustivo, porque esse trabalho já foi feito na altura, há 6 anos atrás, não é? Relativamente aos 2%, o critério de atingir este ano, que implicações é que tem?
E o critério de atingir este ano, porque vai ser curioso como é que vai. Não é fácil conseguir os tais 2%. Não é só uma questão de ter orçamento, não é só do ponto de vista financeiro. Mas nós sabemos que uma coisa é ter os montantes orçamentais, as dotações orçamentais, outra coisa é a capacidade de executar. Ao nível do investimento, as coisas, existe contratação pública, existe ajustamentos que é preciso fazer que demoram tempo para conseguir executar. E hoje em dia, fazer compras na área de defesa, com todos os países que vão querer fazer o mesmo, também não é muito fácil de fazer. É curioso perceber como é que vai ser atingido estes 2%, não é fácil atingi-lo, porque nós sabemos, e mesmo nos governos em que participei, que não era fácil, por exemplo, atingir metas de investimento, as metas na área do investimento. Nós queríamos aumentar o investimento público, mas os procedimentos para aumentar o investimento público são demorados e não é chegar como se diz, não é chegar ali ao supermercado e comprar. É preciso um processo demorado para conseguir executar essa despesa e conseguir realizar esse investimento. Não sei até que ponto é que a ajuda à Ucrânia, que é uma forma mais expedita de executar despesa, será considerada nesse ano, e não sei se o Governo se prepara também. A minha hipótese é considerar a ajuda à Ucrânia na área da defesa para efeitos NATO, e aí consegue mais facilmente executar, transferindo esses montantes para o apoio à Ucrânia. E mesmo que consiga executar esta diferença de 0,5 pontos do PIB, 0,4 em comparação com aquilo que a NATO diz que Portugal tem gasto, há margem orçamental para o fazer sem ir ao déficit ou não? É um grande desafio, ou seja, eu neste momento, olhando para as contas deste ano, o que se pensa é que há aqui duas coisas que é preciso deixar bem claro aos ouvintes. A situação em que encontra as finanças públicas ainda é muito boa, já era muito boa desde praticamente há 6 anos atrás, as contas, exceto no ano da pandemia, portanto, atingimos um excedente acima de 1% em 2023. No ano passado já se reduziu esse excedente, portanto, agora a tendência em relação, uma coisa é o nível das contas públicas que ainda é muito boa, mas a tendência é de degradação. E, portanto, também era natural, dado o nível em que tínhamos um excedente tão elevado, era natural que houvesse essa degradação. Mas é importante que essa degradação abrande e que não nos transporte para déficits, ou para déficits cada vez maiores, que são insustentáveis. O que eu antecipo este ano é que as contas ainda estão bastante bem do lado da receita, a despesa estrutural continua a crescer a um ritmo muito elevado, em particular as despesas com pessoal, perto de 9%. É difícil, não é muito sustentável a prazo manter despesas tão elevadas, porque a economia portuguesa comporta aumento de despesa na casa dos 4 ou 5% ao ano. Mas está a crescer, as despesas com pessoal estão a crescer 9% e as despesas com outras despesas também estão a crescer a um ritmo superior. E, portanto, eu admito que este ano vai haver uma nova degradação do saldo orçamental, que pode ir próximo do equilíbrio, ainda possivelmente um ligeiro excedente, mas tem esse desafio, como é que se incorpora aqui novas reduções de impostos e o aumento da despesa. Sim, o Governo já prometeu uma redução de 500 milhões no IRS, portanto isso também terá um impacto, não é? Sempre. Isso criará um desafio maior para o Governo até ao final do ano em encaixar esses dois montantes, da defesa e nos impostos, mas depois jogar com determinadas operações de final de ano que ajudam a manter o equilíbrio orçamental e que penso que o Governo vai querer fazer. Ou seja, vai querer garantir que ainda há alguma margem de condução do Governo até ao final do ano, que vai procurar assegurar que isso se mantenha no equilíbrio orçamental. Qualquer das formas, eu admito que para o ano, no ano seguinte, em 2026, e mantendo-se a tendência atual, será muito difícil manter o equilíbrio orçamental com as despesas da defesa, com a redução de impostos e com o grande aumento de despesa estrutural, que está a ver com as despesas com pessoal e também com as prestações sociais. Será difícil manter o equilíbrio orçamental e iremos numa trajetória de déficit, para além da questão das regras da despesa europeias. É isso que eu lhe ia falar, ou seja, é que, na verdade, o Governo já pediu formalmente à Comissão Europeia a ativação da cláusula de exclusão nacional, precisamente por causa das despesas da defesa. Dá a ideia que tem a noção de que isso efetivamente pode acontecer, apesar do discurso político não o dizer explicitamente, não é? Ou não. Exato, ou seja, Portugal tem aqui uma questão, é que os indicadores mais recentes, e até o relatório que a Comissão publicou, e os indicadores mais recentes da despesa, mostram uma grande dificuldade em cumprir a regra da despesa europeia. A regra da despesa europeia torna-se ainda mais difícil, não só porque a despesa está a crescer bastante, mas com reduções de impostos, porque a regra da despesa líquida de impostos ainda torna mais difícil cumprir essa regra. O Governo fez bem em pedir a cláusula de exceção na parte da defesa para evitar que essa despesa também contasse, para tentar cumprir as regras de despesa, mas eu penso que o grande desafio neste ano e no próximo é que vai ser não estar a haver aqui
um alerta sobre o não cumprimento das regras de despesa a nível europeu. Mas esse suposto esforço também depois vai ter implicações no futuro, de ajustamento orçamental, ou seja, esta questão do déficit pode agora passar, mas depois, mais tarde, vai-se refletir, não é? Exatamente, porque apesar de não contar para a avaliação de Bruxelas do ponto de vista do cumprimento das regras, essa despesa conta sempre a efeitos de déficit e de dívida, não é? Portanto, isso aí não deixa de concorrer com outras despesas e com outras prioridades do Estado. E quando se está a falar num objetivo de atingir os 3,5%, 5%, é verdade que é num prazo de 10 anos e depois temos que se ver com que flexibilidade é que existe na persecução desse objetivo e que despesas é que podem ser consideradas. Isso não deixa de ser aqui uma grande exigência de aumento do esforço da defesa. Aí, e penso que não é fácil muitas vezes ter essa discussão no âmbito da NATO, a União Europeia. Eu penso que também temos que ser realistas no sul da Europa, nos países do sul da Europa, que têm grandes dívidas, grandes dificuldades orçamentais e têm, para todos os efeitos, interesses, objetivos e riscos que são diferentes dos países que se constituam no norte da Europa ou no leste da Europa. E isso não pode deixar de ser considerado. Ou seja, tem que ser algum realismo nesta questão. Portugal não está na mesma situação que a Polónia ou que os países bálticos ou mesmo que os países escandinavos. Como fez Espanha, por exemplo, que veio dizer que teria dificuldade em cumprir e que não ia cumprir os 3,5, não é? Eu percebo que haja aqui um grande esforço da defesa que nós achamos legítimos. Acho difícil justificar para a população portuguesa que, dado os riscos em que estamos expostos e dado a situação, o contexto em que Portugal vive, e também digo Portugal, digo Espanha, Itália, ou mesmo e esses países, justificar, países que sobretudo ainda por cima têm dívidas públicas tão elevadas, justificar perante a população investimentos tão elevados que obrigariam depois para todos os efeitos, outras prioridades teriam que ser passar para a segunda linha. Mas o Governo diz que isso não vai acontecer. Também faz parte do discurso político natural para não assustar a população num contexto. Mas depende depois da forma. Lá está, vai ser crucial. Se a forma como se procurar conduzir este objetivo a 10 anos, também é importante não esquecer que o mandato do atual Presidente americano termina em 2028. Qual é o entendimento depois disso? Será que a exigência vai ser o mesmo? Há aqui muitas dúvidas. Como é que acontece à questão da guerra com a Ucrânia? Qual é que é a solução que existe? Portanto, isso aí também temos que ter algum. Mas também é importante perceber, todos nós, que nós não estamos na mesma situação de facto dos outros países. E isso seria difícil de explicar à população portuguesa e à população também espanhola ou italiana. Enormes sacrifícios em nome todos temos que estar preparados para um grande esforço de defesa, mas ao ponto em que os outros países que estão mais expostos é difícil de justificar. O que está a dizer é que pode ser necessário encontrar aqui medidas ou de aumento de receita ou de redução de despesa que compensem a austeridade, no fundo, é isso que está a dizer, que pode ser necessário. Se fosse para aplicar, Portugal está parte de uma situação um bocadinho diferente dos outros países do Sul em termos de déficit, mas para aplicar em Espanha, França ou Itália, se quiséssemos aplicar a um ritmo significativo o cumprimento das matas, implicaria necessariamente isso. Em Portugal, como nós temos uma situação herdada tão boa das contas públicas, de tal excedente orçamental, havia uma margem para não ter que impor austeridade, não teríamos era margem para outras medidas de melhoria das prestações sociais, de investimento na saúde, já se pode questionar se é austeridade ou não. Concorriam com essas medidas da capacidade que temos para ou mesmo outras prioridades que temos, ficariam em causa por causa deste objetivo. Mas não necessariamente, não vejo no imediato essa necessidade de impor austeridade nos próximos anos aqui em Portugal, não é? Mas o Ministro das Finanças fala de uma gestão orçamental cada vez mais rigorosa, já pensando nos 2%, enfim, na previsão para este ano e para o próximo. Reforço da capacidade da defesa, manter e melhorar a proteção social e o Estado Social, manter o equilíbrio das contas públicas e redução da dívida pública. Portanto, ele compromete-se a fazer tudo isto, mas diz que é necessário fazer escolhas. Mas não diz quais, não é? Que escolhas é que serão estas? Como é que é possível tudo isto com um crescimento económico que a revisão é feita em baixa neste momento, não é? Vai ser cada vez mais difícil. Ou seja, este ano e no próximo, apesar deste contexto internacional muito difícil, Portugal ainda parte de uma situação muito boa, não só orçamental, mas também do ponto de vista económico. Temos aqui o grande balanço dado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, que é particularmente significativo em Portugal e noutros países do sul da Europa. Portanto, até 2026 ainda temos algo que nos ajuda a enfrentar a maior incerteza internacional.
E também temos aqui uma outra dimensão, é que desde 23, 24, as famílias portuguesas têm estado, às vezes nem sempre é possível, só ouvindo, tiveram um dos maiores aumentos do rendimento disponível em termos reais em toda a Europa. Portanto, e têm taxas de poupança elevadas. Isto aqui dá uma margem interna de capacidade de resposta e de resiliência das famílias portuguesas para fazer face a uma situação difícil. Portanto, então, parte de uma situação positiva. Portanto, mas vai ser uma exigência cada vez maior se quisermos aumentar ao ritmo que outros países têm a despesa em defesa, de conseguir assegurar isso que está a referir. Ou seja, como é que conseguimos, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio nas contas públicas, a despesa na área das prestações sociais, que é cada vez mais exigente, dado o forte investimento da população portuguesa. A saúde e as prestações sociais têm ritmos de crescimento bastante significativos, em parte porque a população portuguesa está a envelhecer a ritmos significativos. Portanto, isso vai ser muito difícil considerar tudo e é difícil convencer a população portuguesa, não tanto tão exposta aos riscos, de fazer sacrifícios neutrais em nome de grandes aumentos da despesa de defesa. Não é? Vamos ter cativações novamente? Esperemos que não seja necessário. Eu acho que foi um período em que houve necessário, porque Portugal estava ali. Não nos podemos esquecer que quando estivemos no governo, estávamos em procedimentos de déficits excessivos e estávamos sobre o holofote dos mercados, em que Portugal era, depois da Grécia, o país visto como menos credível do ponto de vista do financiamento, e nós passámos desse extremo para o oposto. Agora somos o país visto como exemplo nas finanças públicas. Portanto, agora penso que não estamos na altura em que isso seja necessário. Não é? Mas retificativo poderá ser necessário, do seu ponto de vista? Eu estou convencido que não será necessário retificativo. Não? Portanto, em parte porque nós, para fazer face à pandemia, introduzimos algumas... para fazer face à pandemia, e na altura em quando era Ministro das Finanças, introduzimos algumas normas de flexibilidade no orçamento que lhe dão alguma elasticidade para fazer face a situações de crise ou de situações de ter que aumentar de forma rápida a despesa em determinadas áreas. Não é? Falou dos outros países e de como Portugal ainda assim é um pouco diferente daquilo que se passa na realidade de outros países, mas olhando para o que os outros estão a fazer a propósito desta necessidade de incorporar mais despesa de defesa, vê alguma comparação de algum procedimento que poderíamos levar a efeito que fizesse sentido ou não? Exemplos de coisas boas que estão a ser feitas, não é? Portanto, aqui é curioso, agora como tenho estado muito tempo no Luxemburgo e contatado com muitos colegas de toda a Europa, a percepção é muito diferente e o ritmo a que estão a aumentar a despesa em defesa é totalmente disparado de país para país. Não é? Se olhamos para os escandinavos e para os bálticos, comparando com os países do sul da Europa, eles já estão num outro patamar e toda a sociedade está muito envolvida nisso, está muito comprometida com esse objetivo. Não é? Porque a guerra está ali à porta. A guerra está ali à porta, não é? Agora, em Portugal, eu diria que, dado que nós não estamos tão expostos à guerra, o que é crítico e é o que nós mostramos nos últimos anos que somos capazes e que temos falta, ou seja, termos equipamento, mais material, mais investimento em material. Isso é que nós mostramos que podemos faltava e que fornecemos tanto quanto é necessário à Ucrânia e aos esforços de guerra. Portanto, é na parte do equipamento e na parte dos novos instrumentos para a guerra, portanto, nos drones e a parte do equipamento, garantir também aqui uma relação disso dentro quanto possível com a economia, garantir que esses investimentos também são feitos, que não só estamos a gastar em equipamento, mas tão importante para os esforços de guerra também investir na capacidade produtiva na área militar. E isso aí é o crucial para Portugal. Portanto, Portugal tem uma diferente disposição ao tipo de guerra, não precisa de investir, a meu ver, em exércitos de grande dimensão, porque nós não estamos expostos, não somos como a Polónia, que está ali que vai ter um exército o objetivo é de 500 mil pessoas, que é uma coisa impressionante, é o maior exército europeu, vai ser o maior exército europeu. Nós não temos essa necessidade, temos uma necessidade sobretudo ao nível do equipamento e sobretudo ligar esse equipamento, aproveitar esse investimento em equipamento. Aquela utilização dual, não é? Dual. E não só a utilização dual, mas também criar a capacidade produtiva na economia. Nós temos a experiência dos KCs, dos aviões que desenvolvemos em conjunto com a Embraer aqui em Évora, fizemos esse esforço, mas aproveitar oportunidades que já também há outras empresas também na área dos drones também em Portugal estão a fazer, mas fazer tanto quanto possível aproveitar isso, porque aí vai haver margem para gastar e investir nessas áreas,
se possível, aproveitar também em termos da economia e da capacidade produtiva nos próximos tempos. E essas áreas vão estar isentas dos problemas vão ter cláusulas de exceção sobre os apoios, sobre as regras de concorrência. Portanto, há mais margem para o Estado apoiar setores nessa área. E fará sentido o recurso ao SAF, ao Programa Europeu de 150 mil milhões de empréstimos conjuntos, para que este impacto nas contas portuguesas não seja tão elevado? O que é uma coisa curiosa, vamos ver o que é que vai do novo orçamento comunitário para os próximos 7 anos, vai começar a ser negociado a partir deste verão. A atual proposta da Comissão Europeia, nomeadamente o SAF, implica sempre déficit e dívida dos países. Portanto, dão empréstimos, mas os empréstimos não deixam de ser dívida e déficit, porque nós vamos pedir emprestado, não é? Ok. E há essa regra há esses empréstimos e há outra margem que eles fizeram, são as tais cláusulas que já foram faladas de exceção das regras. Portanto, tudo isso implica sempre déficit e dívida dos países. Pode ser, em alguns casos, por sinalização, nós não temos, do ponto de vista financeiro, e dadas as nossas condições de financiamento, a República Portuguesa, desde há cerca de 2 anos, financia-se à mesma taxa que a União Europeia. Portanto, não temos grande vantagem, mas pode haver alguns casos por uma questão de coordenação com outros países, também do ponto de vista de sinalização, de interesse em fazer, mas não temos uma grande vantagem em fazer isso porque não temos custos mais baixos de acesso. E isso vem com regras acrescidas, o que é que nós podemos fazer ou não, que nos restringem, portanto nem sempre é necessário. Tal como foi, isto que eu estou a dizer, também se aplicou a muitos países da Europa no programa de recuperação e resiliência. Muitos países da Europa do Norte e também em Portugal, como já tinham acesso a taxas de financiamento eles próprios, autónomas, tão boas ou melhores do que a União Europeia, já não recorreram aos empréstimos do PRR, muitos deles nem recorreram. Quem recorreu aos empréstimos do PRR são países do leste ou do sul da Europa que tinham condições de financiamento muito piores. Não é? E faria sentido um programa de compras conjuntas na área da defesa na União Europeia, do seu ponto de vista? Eu penso que faria todo sentido, e até com instrumentos mais fortes do que esses empréstimos. Aliás, isso é o tipo de coisas que eu acho que a Europa tem muito mais, que deve avançar muito mais do que agora está muito ainda presa só na lógica de quanto gastar, mais em defesa, em parte. Mais importante do que dizer quanto é que se tem que gastar em defesa é como é que se deve gastar em defesa e como é que se criar maiores mecanismos de coordenação a nível europeu, não é? Portanto, esse mecanismo de empréstimos que existe devia ser substituído em grande parte por mecanismos mais efetivos de despesa, de apoio a fundo perdido, de subsídios a fundo perdido dado pela União Europeia, que quer muito mais, dá um incentivo muito maior aos países para se agregarem e comprarem e fazerem compras em grande escala e planearem a respectiva produção na Europa em grande escala. Mas, se forem meros empréstimos não dão um grande incentivo, não é? Mas de qualquer das formas, mesmo que não recorra aos empréstimos da União Europeia, Portugal terá de se endividar, terá de ir a mercado para fazer investimento em defesa. Isso é óbvio, isso não é? É óbvio. Pronto. Em que proporção, em que medida e como é que isso tem que ser feito? Eu penso que Portugal pode vir a recorrer a estes empréstimos da União Europeia, mas não tem grande vantagem nisso. Certo, não é uma coisa que dê grande. Pode até por uma questão para diversificar as fontes de financiamento, não sei só através do mercado, os custos de financiamento não são tão diferentes, mas até pode ter uma questão tem uma questão política, não é? Uma questão política de sinalização, como refere, exatamente, e até depois juntamente de coordenação com outros países, pode ter em alguns casos interesse em fazer isso. Mas agora temos de ter consciência que toda essa despesa vai afetar o déficit e a dívida, e portanto tem que ser feita com equilíbrio e em equilíbrio com outras prioridades do país, que temos muitas outras exigências, sobretudo com o forte envelhecimento da população, as questões que ainda temos também de questões na área do ambiental, não só das alterações climáticas, da proteção do próprio território face aos episódios extremos climáticos que cada vez mais se estão a suceder. Há muito esforço de investimento nessas áreas que também é preciso não esquecer, não é? E poderá haver também, no fundo, aqui um slowdown na redução da dívida pública, ou não? Eu admito que é verdade que o Governo agora tem condições de governação diferentes do primeiro ano. Portanto, aí, não sei se depois vamos querer discutir esse tópico ou não, mas eu tive a experiência de governação do Ministério das Finanças mais longa de governos minoritários, praticamente quase 7 anos, né? De governo minoritário, muita experiência em perceber os desafios que um governo minoritário tem. Mas tínhamos praticamente entre 2015 e 2022, estive sempre em todos os envolvimentos, em todas as negociações de orçamentos com os diferentes partidos no Parlamento, mas a situação do governo no último ano era particularmente difícil, ou seja, porque tinha praticamente o mesmo número de votos que o segundo partido,
não tinham uma base de apoio parlamentar com outros partidos, uma espécie de entendimento, era particularmente vulnerável. Agora eu espero que o governo tenha mais estabilidade, mais perspectiva de governação com um horizonte temporal maior, com mais força, apesar de tudo, por ter uma grande diferença face ao segundo partido. Portanto, isso vai. Mas se não conseguir inverter um bocado esta tendência, nós nos próximos anos vamos caminhar para déficits cada vez maiores, porque é o que está previsto. Já houve o Conselho das Finanças Públicas já mostrou no último relatório que passámos de um excedente sem medidas extraordinárias de 1,7 para 0,7. Num ano reduziu-se 1 ponto. Portanto, nós temos uma tendência de degradação das coisas públicas. Eu espero que haja condições agora, com esta maior estabilidade que exista, para abrandar e para haver condições de, procurando satisfazer as diferentes prioridades, mas não levando a um agravamento tão rápido das contas públicas e caminhar para um equilíbrio orçamental e evitar. Mas há o risco que está. Isto para voltar ao ponto que referiu. É possível e é antecipável que uma situação pode acontecer é que dentro de 3 ou 4 ou 5 anos Portugal deixa de conseguir reduzir a dívida substancialmente e a redução da dívida estagna por causa da evolução das contas públicas, não é? Portanto, isso é uma situação... E uma redução também em termos mais lentos, não é? Aproveitar tanto quanto podíamos ter aproveitado estas condições excepcionais de redução da dívida pública para nos pôr numa situação muito mais protegida face ao quê? Em particular, muito protegida não só face à incerteza e à instabilidade que está a acontecer na economia mundial, mas sobretudo em Portugal, uma coisa crucial que tem dito é face ao envelhecimento da população, que é uma coisa tremenda em termos ou seja, porque naturalmente daqui a 10, 15 anos Portugal terá muita dificuldade em fazer qualquer redução da dívida porque as despesas na área social com o envelhecimento da população, quer nas pensões, quer na saúde, serão muito difíceis de compatibilizar isso com uma redução da dívida significativa. Mas em relação às condições de governabilidade, considera que atualmente há maior ou menor pressão sobre as contas públicas pela necessidade de encontrar acordos no Parlamento? Eu penso que que a situação melhorou muito face ao período ao ano anterior, ou seja, neste momento existe um horizonte, uma perspectiva de governação muito maior do que havia. No último ano estávamos com a possibilidade de eleições a qualquer momento, portanto o governo estava naturalmente... Essa possibilidade, do seu ponto de vista, está eliminada de momento? Eu neste momento, exceto qualquer coisa sempre extraordinária que nunca se sabe o que acontece, mas agora eu acho que o horizonte de todos trabalham é que há pelo menos um horizonte de 2 anos, não mesmo uns 3 ou 4 anos de governação. Portanto, isto há uma perspectiva, isso é crucial para as finanças públicas. Os governos começam a olhar com uma perspectiva de maior sustentabilidade e não só a pensar no curto prazo e no amanhã e sem pensar tanto no futuro, não é? E, portanto, isso aí é crucial e também é crucial também na forma de diálogo com a oposição. Porque a oposição também sente que tem que dar mais margem ao governo para evitar criar uma situação tão difícil. Crise política, não é? Outra crise política, portanto, isso... portanto, isso ajuda bastante do ponto de vista da governação e, sobretudo, em parte das finanças públicas. É verdade que não estamos numa situação em que o governo tem uma base de entendimento no Parlamento. Não tem quando eu estive no governo. Não há uma geringonça à direita. Nós tínhamos alguma proteção embora não tivéssemos o suporte parlamentar de um partido único. Havia uma base de entendimento para evitar uma desgovernação de aprovação de medidas sem critério, que é o que acontece quando o governo não tem quando não há uma base de entendimento da Assembleia com uma maioria parlamentar, há o risco de descontrolo porque a forma como nós aprovamos o orçamento e as nossas leis do ponto de vista financeiro não nos protegem muito em governos minoritários. E a inflação está no bom caminho? Está controlada do seu ponto de vista? Ainda poder vir sofrer alguns riscos no contexto geopolítico? A inflação na Europa está a correr muito bem, ou seja, na Europa e em Portugal está controlada, mas está aqui sujeita a alguns riscos. Está muito controlada, tem estado a descer, estamos a atingir o objetivo dos 2%. Há algum tipo de despesa que ainda está a crescer um pouco acima, alguma despesa na área dos serviços que ainda está a crescer, algum tipo de despesa, não, algum tipo de preço que ainda está a crescer um bocadinho acima da inflação, mas em geral está a correr muito bem. A política do BCE tem sido favorável. Acho que tem sido adequada, evitou excessos que poderiam ser. Que havia algumas pessoas que defendiam maiores excessos, mais rapidez do subir de taxa de juros que seriam inadequados. Mas ainda há margem para baixar? Penso que ainda há uma margem para baixar. A Europa
sobretudo os países como a Alemanha, que têm um grande peso na economia europeia, ainda estão com uma produção muito abaixo da capacidade. Existe um risco de não se estar a aproveitar a capacidade produtiva económica europeia. Portanto, há aqui margem para os juros ainda descerem, já não muito, mas há alguma margem para descer. Mas é verdade que há alguns riscos. Um primeiro risco é perceber o que é que vai acontecer até ao verão desta guerra comercial com os Estados Unidos, não é? Ou seja, se a Europa te retaliar com tarifas e se tiver impuser tarifas muito elevadas aos produtos americanos, também acaba por ter algum efeito na inflação na Europa. Portanto, a guerra comercial tende a gerar alguns efeitos inflacionistas. E depois há aqui grande incerteza sobre o que acontece no Médio Oriente. Já vimos que o preço do petróleo aumentou quase 15% em poucos dias, mas já reverteu e já voltou ao valor antes do início deste conflito entre o Israel e o Irão. Portanto, há uma grande incerteza. Ainda não é certo qual é o impacto desta incerteza sobre a inflação. Esta incerteza já está a afetar muitos indicadores de confiança ao nível mundial, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, mas ainda não se traduziu ainda em indicadores que nós chamamos de hard data, os dados mais de economia não tão significativos, ou sobretudo de emprego, que deem sinais de que a economia já está a abrandar muito. Mas já há muitos indicadores, sobretudo ao nível da confiança que é das empresas e também mesmo no mercado de trabalho, de contratações e recrutamentos. Não estou a falar só em Portugal, mas estou a falar no contexto em termos gerais. Já há muitos indicadores que fazem-nos pensar que pode haver aí um período de abrandamento económico, uma retração. Mas ainda não têm dados mais os tais dados da hard data, do emprego e do PIB, ainda não sugerem o tal abrandamento, mas tudo indica que pode acontecer. Em termos do que será o próximo orçamento, e até por tudo aquilo que acaba de referir, dos consensos, da estabilidade, do diálogo, que tipo de orçamento é que espera que o Governo apresente? E também em função daquilo que já foi o programa de Governo, não é? E, portanto, que tipo de orçamento é que espera para o próximo ano? O Governo já sinalizou que uma das grandes prioridades é a parte do IRS e do IRC, não é? Portanto, isso vai consumir uma boa parte da margem orçamental que existe. Isso implica que na parte da despesa procure ser mais contido. Mas também não é isso que se avizinha, não é? Porque continuam as negociações no Estado para aumentos na função pública, nas carreiras. Exatamente. E é isso mesmo, ou seja, não é óbvio como é que vai fazer essa compatibilização, porque estas medidas significativas de redução da receita implicavam, para cumprir as regras europeias e para evitar que para o ano tivéssemos um déficit, uma grande contenção na parte, algum equilíbrio e contenção na parte da despesa. Mas na parte da despesa é exatamente isso que se refere, ou seja, por um lado, há negociações que continuam em áreas importantes que vão ter impacto nos salários. Uma delas que sabemos é na educação, que tem muito peso, muito relevante nas perspectivas de revisão da carreira. Vamos ver com que ritmo é que isso é feito e como. Mas, por outro lado, também muitas das medidas que foram tomadas ao nível das despesas com o pessoal o ano passado, dos acordos que foram feitos, vão se traduzir aumentos da despesa não só o ano passado, mas sobretudo este ano e no próximo, porque são medidas que demoram tempo a ter impacto no orçamento, porque parte delas são faseadas e, portanto, vão ter impactos nas despesas em 25 e 26. Mas vai ser uma quadratura difícil de fazer, exigente. Vamos ver como é que o Governo consegue fazer isso para garantir que, com estas medidas significativas na área da receita e com este aumento das despesas, que ainda se perspectiva, sobretudo na área das despesas com pessoal significativo, consegue fazer para evitar que o país entre em déficit no próximo ano. Como é que se poderia fazer isso? Além do esforço que fazer na área da defesa. Portanto, por isso é que eu antecipo que o próximo ano possa ser muito difícil. Eu diria que o cenário mais provável no próximo ano, a não ser que haja aqui uma grande diversão, o cenário mais provável é que entremos em déficit durante o próximo ano. Este ano penso que ainda se consegue o equilíbrio, mas para o ano já ao ritmo em que estamos a ir, que será difícil conseguir isso. Mas onde é que não há margem para encontrar mais receita? Onde é que há margem para aumentar a receita ou cortar a despesa, de momento? Não é fácil num contexto de partir de uma situação de equilíbrio e impor aumentos de receita numa sociedade, não? Ou seja, nós temos que ser realistas, não é? Portanto. Nós não estamos em Inglaterra ou em França, que estão com grandes dificuldades orçamentais e que se consegue mobilizar o sistema político e até a população para a necessidade de ter que aumentar aumentos de receita. É muito difícil fazer isso.
Algumas coisas têm sido feitas, alguns testamentos do ano passado para este, de retirar algumas medidas na área Os benefícios fiscais. dos benefícios fiscais. Portanto, na parte do ISP tem sido feito algum aumento do ISP, portanto, isso é onde o Governo procura encontrar uma receita, retirar algumas medidas excepcionais de redução do ISP para recuperar a receita. Na parte do IRC, o Governo fez uma coisa que foi reduziu a ambição de redução de 2 pontos por ano para 1 ponto por ano. Que já retomou para os... mas já cometeu para 1 ponto por ano, não é? Ou seja, para garantir, lá está, esta necessidade de conseguir um equilíbrio e a tal quadratura do ciclo, de conseguir esta... e no IRC, uma parte da redução do IRC pode ser compensada com as tais revisões dos benefícios fiscais ao nível do IRC. Ou seja, eu não sei qual é o esforço que o Governo vai fazer a esse nível, mas até que ponto é que vai procurar, fazendo uma redução da taxa de IRC geral para todos, limitando alguns benefícios, que ainda há muitos benefícios no nível do IRC, para recuperar uma parte dessa perda de receita. E em relação ao IRS jovem, que tem sido também, Bruxelas também já alertou para esta medida como, enfim, podendo ser comprometedora para o orçamento do Estado. O IRS jovem, por acaso, é uma grande incógnita neste momento. Ou seja, nós estamos nos primeiros meses da execução orçamental, ainda não é claro, ainda não é óbvio o tal impacto tão grande que se esperava da redução de receita do IRS jovem. O IRS continua a aumentar. E o IRS jovem é uma medida de redução. Aliás, quando estava no Governo, penso que foi no orçamento para 2021, nós tomámos a decisão de aumentar de 3 para 5 anos o IRS jovem. Mas desde aí houve fortes, e sobretudo agora para 25, fortes reduções da taxa, e penso que ninguém sabia exatamente estimar com rigor o impacto disso ao nível do IRS. Portanto, isso é a grande incógnita. Qual é o impacto que isso vai ter? Potencialmente poderia ter um impacto muito grande em termos de redução de receita, porque até aos 35 anos eram cortes drásticos da receita de IRS. Ainda não é óbvio qual é que é o impacto. Eu penso que Portugal tem que ter as questões demográficas são absolutamente centrais, portanto, isso é uma medida que o Governo procurou implementar. Eu gostaria, acharia importante dar talvez mais peso à questão de famílias jovens com filhos. Ou seja, a prioridade foi só os jovens, mas também temos que criar condições para que as famílias tenham filhos e tenham mais de um filho, não é? Isto é absolutamente crítico quando temos questões, o cenário demográfico para o futuro da evolução da população. Mas isso seria alargar o critério e, portanto, tornar ainda mais abrangente e, portanto, fazer mais despesa. Implicaria rever um bocado. Ou ter menos receita, digamos assim. Ou implica reequacionar um bocado os apoios do IRS jovem, porque também parece-me que nós estamos a pensar focado muito nos jovens, independentemente de terem filhos ou não. Muitas vezes temos situações de jovens com 33 anos, com rendimentos elevados, que não têm filhos, e lá temos famílias jovens com 36 anos, desesperadas para tentar... têm 2 filhos e já não beneficiam do IRS jovem e têm uma grande dificuldade em fazer face às despesas do... apoios mais direcionados não ao IRS necessariamente, mas às famílias com filhos. Apoios eu penso que isso seria importante, porque é uma questão crítica agora para muitos, para conseguir... todos os países europeus estão... Portugal é dos países com mais dificuldades, mas muitos países europeus estão com este problema. Estão com reduções drásticas da natalidade e da população natural, mas depois ao mesmo tempo há uma reação contra a imigração que é o que vem compensar isso. E, portanto, para equilibrar isto, a prazo isso é absolutamente necessário. E é também mais justo, ou seja, há famílias que estão de facto... E depois isto casa depois com o problema da habitação, que é outro problema, ou seja, famílias jovens que têm filhos, depois precisam de comprar casas para conseguir maiores, para ter os filhos, e é um grande desafio, um grande esforço para esses. Mas isso significa criar medidas específicas para esse tipo para esse target da população, ou incluí-los neste IRS jovem? Eu penso que seria... pode-se casar ou não com o IRS jovem, mas em particular aumentar muito os benefícios fiscais para famílias, sobretudo no segundo filho, a partir do segundo filho. Porque a maior parte das famílias pretende ter o primeiro filho, mas queremos dar um impulso, de facto, à natalidade para compensar os indicadores muito maus que temos a esse nível. É sobretudo o segundo filho que é crítico. E nesse sentido também dar continuidade às medidas de apoio à compra de habitação, que têm, pelos vistos, têm estado a produzir algum efeito? Sim, o problema da compra de habitação tem que ser pensado... mas depois também geram as medidas de compra de habitação. Percebo que haja medidas direcionadas aos jovens nesse sentido, mas também depois acabam por ter efeitos de
contribuir para o aumento dos preços. Portanto, há ou seja, uma parte... sobretudo, perverso, eu penso que o Governo e o anterior Governo também procuraram fazer, o esforço tem que estar muito do lado da oferta. Ou seja, a oferta de aumentar muito a produção. Há muita margem para a tal lei dos solos que foi feita, há muitos projetos que podem ser feitos, desenvolvidos projetos na área da Grande Lisboa e do Grande Porto e noutras cidades, porque Portugal, como disse, tem o pior rácio do preço da habitação face ao rendimento. E não há coisa isso é algo que nós não dependemos dos outros. É uma coisa que depende apenas de nós. Não dependemos de conseguir ser mais competitivos que os outros. Não depende de sermos os melhores de todos. Basta a nossa capacidade de criar condições para que haja mais espaço para construção e mais acessos para essas zonas, criar condições. E isso, há muita margem para fazer isso na Grande Lisboa e no Grande Porto. Isso é uma das grandes prioridades. Porque isso afeta não só drasticamente as famílias, em particular as famílias jovens, torna mais difícil reter os jovens em Portugal. É um dos grandes... Há aqui várias medidas importantes que foram tomadas para os jovens. Uma das grandes medidas foi as creches gratuitas. Ainda foi no meu tempo que se tomou essa medida de creches gratuitas para as famílias jovens. Depois temos o desafio da habitação. Mas o Governo também foi tomado medidas também no âmbito fiscal. Mas a habitação agora é o grande problema. Ou seja, é o grande... para os jovens torna-se insustentável com os salários que têm conseguir, portanto, atrair jovens e manter os jovens em Portugal com estes preços de habitação é um desafio. Mas também é um desafio depois diretamente para as próprias empresas. Eu conheço empresários até de outros países que equacionaram investir em escritórios e em serviços na Grande Lisboa, no Grande Porto, e depois desistiram quando viram a evolução dos preços, então, mas qual dos preços do espaço, os preços dos escritórios, o preço do metro quadrado, que começaram a ocasionar outras áreas. Mas além do aumento da oferta, com medidas que estão a impulsionar aqui a construção de mais habitação, que outras medidas é que fariam sentido? Faria sentido, por exemplo, tetos aos preços, limitações nas rendas, isso faria sentido? Isso do ponto de vista económico e social pode ser considerado muito no curto prazo. É um risco, porque mesmo uma vez implementando as medidas de curto prazo... Mas são necessárias medidas de curto prazo também. Às vezes pode ser eficaz no curto prazo, mas tem um grande risco de se manterem a longo prazo e depois afetarem muito o mercado e os incentivos no mercado e isso é negativo. Mas em momentos em que o mercado está descontrolado como está agora, ou seja, em termos do preço da habitação, o INE, esta semana, acabou de anunciar um aumento fácil. Já tínhamos valores recordes que eu falei na Europa, não é? O preço mais alto sobre os rendimentos de toda a Europa, mas o INE acabou de anunciar no primeiro trimestre um aumento de 15%, a taxa mais alta. Ou seja, em momentos de desregulação do mercado, em que há um grande aumento da procura e, como nós chamamos na habitação, a oferta demora a responder, isso aí traduz-se num aumento brutal dos preços. Portanto, aí pode fazer sentido do ponto de vista económico e social, no curto prazo, impor medidas de contenção da procura. Ao mesmo dos preços, mas isso tem sempre um grande risco. Nós temos um passado desastroso depois nos anos 70 e nos 80 de excessiva regulação do setor que praticamente matou o setor do rendimento, não é? Portanto, era muito difícil arrendar casas em Lisboa porque os senhores não tinham confiança. Portanto, é preciso fazer isso. Alguns países europeus, curiosamente até no Luxemburgo, têm medidas de alguma proteção, de evitar um aumento excessivo das rendas no curto prazo, ao longo dos contratos. Pensar algumas medidas com cuidado, mas algumas delas têm que ser claras, que são de emergência, mas que depois são retiradas a prazo, já com causas de retirada passado poucos anos, porque o grande risco é depois uma intervenção excessiva nesse mercado que acaba por reduzir os incentivos para os senhorios disponibilizar as suas casas no mercado. Portanto, tem que ter esse equilíbrio, não é? E temos falado ao longo desta entrevista da questão demográfica e de alguns riscos para a economia. O governo, de certa forma, está aqui a tentar conter a entrada de trabalhadores imigrantes. Que impacto é que isto pode ter na economia portuguesa? Isso vai ser uma grande questão. Por um lado, é preciso termos bem presente que os imigrantes vêm por duas razões, em grande parte, não é? Ou seja, porque é que eles vêm. Tem a ver com o sucesso da economia nos últimos 10 anos, com o crescimento do emprego. A economia está a pedir mais trabalhadores. Porque a economia e a população portuguesa precisa para os seus serviços, para as suas atividades, com setores como a agricultura, o turismo, a construção, que não teriam capacidade de se ter desenvolvido se não fossem, teriam em grandes dificuldades, a situação desastrosa se não fossem os imigrantes, e até mesmo ao nível mais diretamente relacionado com as pessoas, mesmo a área de cuidadores, dos mais velhos. Nós todos sabemos que, neste momento, depende essencialmente dos imigrantes. Se não tivéssemos imigrantes, essas pessoas teriam grande dificuldade em ter esse apoio que têm. Portanto, é o forte crescimento do emprego com uma queda muito acentuada da população ativa, natural. Portanto, nós temos
a população que todos os anos se reforma é muito mais do que a população que entra no mercado de trabalho, acresce depois que uma parte dos jovens imigra também. Portanto, tudo isto implica mais imigrantes para compensar. E isto vai acontecer nos próximos 10 a 15 anos. Portanto, nós já sabemos o grande interesse, e até para quem gosta de economia e de pensar a economia portuguesa, a demografia são dados muito interessantes, porque nós conseguimos olhar e projetar os próximos 10, 15 anos, o que é que vai acontecer. E já nos dizem que vamos precisar de imensos imigrantes nos próximos anos, apenas para, se quisermos, estabilizar a população ativa. Ou seja, e como foi dito recentemente até pelo Governador do Banco de Portugal, se nós não tivéssemos imigração líquida positiva, ou se não tivéssemos imigrantes, a economia portuguesa estagnava e entrava em recessão nos próximos 10 anos, porque a população ativa caía a ritmos significativos todos os anos. Portanto, era difícil a economia portuguesa. Entrávamos em situações difíceis a vários níveis, não só da economia, da resposta a imensos setores de atividade e às necessidades dos portugueses, até depois das finanças públicas, seria também desastroso essa evolução. Portanto, e precisamos de imigrantes, também não podemos ter aquela ideia mítica, precisamos só de imigrantes qualificados. Nós precisamos de muitos de imigrantes não qualificados também. Aliás, o que nós temos neste momento, e isto é um dado interessante da economia portuguesa, é que nós temos a geração mais qualificada a chegar ao mercado de trabalho, algumas com algum desafio de integração no mercado de trabalho, ou seja, até há bastantes trabalhadores qualificados a chegar ao mercado de trabalho. O que temos é, da nova geração a chegar ao mercado de trabalho, muito poucos não qualificados. Eles não só... Os novos trabalhadores que chegam, a geração jovem que chega ao mercado de trabalho, não só são muito poucos, como são todos muito qualificados. Isso também acontece com os imigrantes, também muitas vezes são mais qualificados do que as posições que ocupam. Exato. E nós precisamos de muitos setores, no turismo, na restauração, hotelaria, construção, agricultura, na área social, precisamos de imensos trabalhadores também não qualificados. Não é preciso ter aquele mito que precisamos só qualificados. Então, nesse sentido, estas limitações que estão a ser avançadas, que impacto é que vão ter naquilo que está a dizer? Uma das grandes questões que se coloca é até que ponto é que vão ter impacto? Porque muitas vezes a economia pede-os, as pessoas vêm mesmo ou se impõem medidas drásticas, muito duras. Que não é o caso do seu ponto de vista? Ainda não é óbvio que seja o caso, não é? Que ao se bem também continuam a vir, se calhar, em situações podem ser até piores para nós, ou seja, não é óbvio que venham em melhores condições. Claro, tem que haver alguma regulação, tem que se ver da imigração, temos que pensar na regulação de imigração a vários níveis, não só por um lado de onde é que vem, se vem de sítios também de países que são mais fáceis de integrar em Portugal, se nós sabemos que se vierem dos países de língua portuguesa é sempre mais fácil de integrar. Também convém que venham em contextos que possa haver reagrupamento familiar, venham famílias, não haja aqui desequilíbrios, às vezes nós sabemos que entre das comunidades há desequilíbrios que vêm só homens e não vêm mulheres, e isso pode criar desafios a prazo, não é? Portanto, é importante haver aqui algum equilíbrio e uma política de imigração que não pode só para os qualificados, também precisamos de não qualificados em muitas áreas. Tem que haver uma política com alguma relação, mas também perceber que nós queremos que eles venham e quando venham estejam a contribuir também com a segurança social, com impostos e não ilegais, não é? Porque corremos o risco de empurrarmos muitos desses trabalhadores que vêm para uma situação de ilegalidade e que nem sequer continuam a vir para trabalhar, mas não pagam impostos e não contribuem para o... Está a dizer que as alterações aumentam esse risco dos imigrantes virem à mesma em ilegalidade. Pode haver esse risco, ou seja, porque a economia puxa para eles têm emprego, e há o risco de aumento de situações de ilegalidade, que é até pior depois para quem está cá, porque eles vêm, mas não pagam impostos, não contribuem. Portanto, nos últimos anos, um dos sucessos que foi, muitos imigrantes passaram a contribuir para a segurança social, a ter explicam uma parte importante do aumento da receita da segurança social. Estamos a avançar passos largos para o final, mas ainda há aqui algumas questões que lhe queríamos colocar, nomeadamente no que diz respeito à banca e em concreto ao Banco de Portugal. Mário Centeno está a concluir o seu mandato. Como é que avalia a atuação do atual governador do Banco de Portugal? Eu avalio como bastante positiva. Eu penso que houve uma alteração do Banco de Portugal para ser mais relevante. O Banco de Portugal tem recursos muito importantes, um grande departamento de estudos económicos, nas diferentes áreas do setor financeiro, e é importante que tenha um papel mais ativo na sociedade portuguesa, não só na regulação da banca, mas também do ponto de vista da estabilidade financeira e económica, ter um papel mais ativo na sociedade. E esse contributo foi muito importante, não é? Eu penso que foi aqui houve essa capacidade. Eu penso que ninguém quer voltar a um Banco de Portugal que
que de repente não tem um papel importante a perder, que é essa capacidade que tem de olhar para a estabilidade financeira, para a estabilidade económica, para a estabilidade, não seja tão relevante como pode ser. Portanto, eu aí penso que foi um mandato muito bom e penso que faz muito bem o seu papel, chamando a atenção para os desafios da economia portuguesa, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro. E isso é um contributo também muito importante que esperemos que se mantenha, não é? E agora quem é que deve ser, o senhor ou a senhora que se segue? Isso aí, claro que eu Não tenho nenhuma preferência? Não vou entrevista, porque isso faz parte do governo deve escolher quem entender melhor. Eu penso é que se deve procurar uma personalidade. O governo tem que escolher qual é que é a opção sobre Portugal, mas o ideal é alguém que seja tecnicamente muito bom, que também tenha uma grande experiência do ponto de vista de política económica, conheça bem também a sociedade portuguesa, o setor financeiro português, também a política económica é muito importante, perceber os desafios com que a banca em Portugal se enfrenta, os desafios que Portugal enfrenta do ponto de vista da estabilidade macroeconómica e financeira, e que tenha uma grande experiência de condução de altos cargos na área da política económica. Portanto, isso acho, ao mesmo tempo que ali há uma capacidade de técnicas e do ponto de vista técnico, académico, muito bom. Portanto, isso não seria, a meu ver, não seria, e dada a experiência que tenho, a percepção que eu tenho, quer como académico, quer como alguém que já teve atividades políticas, ter alguém só com um dos perfis não é bom. É bom que alguém que consiga juntar estes dois perfis, não é? Via-se nessa função? Não, neste momento estou muito no outro período da minha vida, fora de Portugal, estou muito satisfeito e isso não tem assim. Ficou surpreendido com a venda do novo banco ao BPCE? Não, penso que acabou por resultar bem, ou seja, penso que é um grande banco francês, muito forte. Também valorizo o facto de diversificar, não sei se é um banco Para não termos mais um espanhol, mais digamos. um banco espanhol, acho que também é importante. É importante a vários níveis, em situações nunca sabemos que situações específicas podem afetar a Espanha, que depois contaminavam todos os bancos em Portugal, ou grande parte dos bancos em Portugal, porque teriam aliados a grupos bancários espanhóis. Eu penso que acabou por ser uma boa solução. Claro que a solução ideal seria o surgimento de um novo grupo português, mas isso não era pouco difícil de alcançar, um novo grupo português. Também não estaria muito avançar a Caixa Geral de Depósitos ou avançar o Millennium BCP para essa aquisição. Isso era mais, já não tenho tão favorável, porque também haveria um excesso de concentração do setor bancário. Portanto, é importante haver alguma concorrência no setor financeiro. Podia ter algumas vantagens, mas também não é tão óbvio que fosse. Se houvesse um grande grupo português muito ligado ao setor empresarial português, com um grande conhecimento da economia portuguesa, isso podia ter vantagens para a economia portuguesa. Não sendo isso possível e não tendo isso, esta solução acabou por ser positiva. E como é que vê este movimento de consolidação que está a nascer e está a concretizar-se na Europa da banca? Ou seja, estamos aqui a regressar um bocadinho ao passado, bem sei que com regras diferentes, porque os bancos centrais têm outros entendimentos e há outras regras que os bancos têm a cumprir, mas ainda assim, como é que vê este movimento? Neste momento, nós sabemos que as autoridades europeias são muito favoráveis a este movimento. Também é preciso perceber, nós não sermos completamente. Não temos necessariamente totalmente contra, mas também não sermos naivos nessa coisa. É importante nós, para manter os centros de decisão em Portugal, ter bancos que sejam com capacidade de decisão e de conhecimento porque a parte da atividade bancária também depende muito da confiança que se tem e do conhecimento que se tem. Isso é crítico para apoiar as empresas nos seus processos de crescimento e de investimento e portanto, embora possa haver vantagens desse momento de consideração, temos de também estar consciente dos riscos que isso tem. Agora, há aqui também um outro desafio que se tem aqui, a grande... Parece, depois de mais de 10 anos de falar da União de Mercado de Capitais no nível europeu,
a nossa comissária portuguesa agora tem essa responsabilidade. Parece que agora há aqui uma grande vontade de avançar, vamos ver se é desta vez, e depois que impacto é que isto pode ter no setor bancário. Isso é perceber que se finalmente, depois de 10 anos de estar no centro das prioridades, mas nunca se ter avançado, essa tal união no mercado de capitais e perceber que impacto é que isso tem também no setor financeiro, isso é algo importante a ver. Para concluir, queria-lhe perguntar, e já falámos sobre isto, da questão do próximo orçamento da União Europeia, o próximo quadro plurianual, que vai ser apresentado agora em julho. Em que posição é que ficará Portugal neste próximo orçamento comunitário? Qual é que é a percepção que tem? Eu aqui vou ser um bocado mais reservado às minhas funções atuais. Mas por isso é que também surge a pergunta. Porque o Tribunal tem sido bastante crítico também em relação aos orçamentos, à transparência dos orçamentos e por aí fora. Há aqui grandes desafios, não é? Sobre um dos grandes desafios, que é um dos grandes desafios que vai afetar já o próximo orçamento, é a necessidade de começar a pagar, a amortizar a dívida contraída para financiar o PRR. Se não se encontrarem novas receitas ou novas... Isso representaria um corte de cerca de 20-25% no orçamento europeu. Seria desastroso, não é? Portanto, há esse desafio que é como é que se vai financiar sem ser à custa do orçamento europeu a amortização dessa dívida contraída. Isto é um primeiro desafio. O segundo grande desafio, isso afeta necessariamente países como Portugal, que se beneficiam muito dos beneficiários líquidos dos fundos europeus e, portanto, seriam particularmente afetados se não se encontrar as tais novas receitas. Mas isto vai ser os próximos meses vão ser intensos de discussão, porque há aqui muitas questões em jogo sobre esse orçamento europeu. Outro grande desafio que tem aí, e que nem sempre é necessariamente favorável aos países do Sul ou a Portugal, é a nova prioridade que vem na área da defesa. Ou seja, portanto, os países que a prioridades na área da defesa na Europa, sabemos que estão mais situadas no norte e no leste, sobretudo no leste da Europa, nos países mais expostos ao conflito. Portanto, até que ponto é que isso vai pressionar despesas na área da coesão, que são despesas que beneficiam os países da coesão, Portugal é um dos grandes beneficiários da despesa. Portanto, esses aí são grandes desafios. Está aqui também a perceber até que ponto é que, portanto, a Europa precisa, por um lado, de arranjar mais ou não mais receitas, vai encontrar mais receitas ou não para financiar a tal dívida, vai encontrar mais receitas ou não para financiar as novas prioridades ou vai sacrificar as despesas da coesão. E, portanto, isto aqui vai ser um desafio. Há novas receitas que estão previstas ser criadas ao nível europeu, mas que têm sido dificuldade de obter a unanimidade dos países. Portanto, receitas que temos, novas receitas na área do setor da aviação, é uma das primeiras que está prevista tentar implementar para o próximo ano, ou seja, cobrar mais taxas no setor da aviação, sobretudo pela utilização do combustível, não é? Há depois a receita potencial sobre as tarifas na parte de importação de produtos que tenham que utilizem excessivamente tenham efeitos sobre o aumento de carbono bastante significativo, entre as indústrias muito pesadas na área do carbono. A Europa garantir que a Europa tem condições muito exigentes para a produção da Europa, mas não garantir que isso não é só apenas leva a uma deslocação dessas indústrias poluentes para fora da Europa. Portanto, para isso há um objetivo de compensar isso com tarifas. Até que ponto é que a Europa vai conseguir, nestas novas receitas que têm sido faladas já até desde que eu era Ministro das Finanças, já há 6 ou 7 anos, será que é desta vez, agora quando se discutir o orçamento e se colocar tudo em cima da mesa, vai criar essas novas receitas ou não? Mas fica claro que Portugal tem que aproveitar muito bem até 2030 aquilo que tem, porque a partir daí será diferente ou não? Há riscos sobre um envelope em particular da dimensão da coesão. Portanto, até que ponto vai haver aqui uma grande negociação. Claro que para países como Portugal, Espanha e Itália, Portugal, Espanha e outros países, não tanto Itália, mas outros países, a coesão é uma área fundamental para estes países e, portanto, até que ponto é que isso vai ser afetado. E depois resta saber até que ponto é que o próximo cenário vai ser afetado. Em princípio ainda não será em grande dimensão pelo início de algum alargamento a outros países. Será, em princípio, o que se prevê que a integração de novos países ainda serão países relativamente pequenos que não terão assim tanto impacto no orçamento. A grande dúvida e o grande elefante na sala é quando a Ucrânia entrar. Não é? Muito bem, chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Goa. Goa, a terra do meu pai, de quem tenho um lado da família, por um lado, curiosamente, de grande proximidade a Portugal, sempre foi uma comunidade
muito ligado a Portugal, de quem tenho de grande admiração. Sim. Leão? Leão, que neste momento também tem um novo Papa, o Papa Leão. Mas, também é um grande jogador de futebol, que é o Rafael Leão. Mas, curiosamente, Leão associado a João faz com que o meu nome seja um nome, em termos internacionais, com torno fora de Portugal, mais difícil de pronunciar que existe. Make America Great Again. Eu espero que se faça a Europa grande again. Não é? Portanto, eu vivi 5 anos nos Estados Unidos e fiquei. Portanto, estou muito ligado do ponto de vista também sentimental aos Estados Unidos, sobretudo à Costa Leste, onde vivi durante 5 anos, em Boston, em Cambridge. Todo este processo está-me a baralhar muito e afeta-me bastante, e ainda é uma grande incógnita sobre o que é que vai acontecer. Esperemos que a Europa, que os Estados Unidos não entre por situações que sejam de ruptura total, não só com a Europa, mas também com a própria democracia. Não é? Para uma resposta mais curtinha, a extrema-direita. Extrema-direita é um grande desafio para a Europa. Grande desafio para a Europa. Aliás, um dos grandes desafios do ponto de vista político para a Europa. E que no fundo dá soluções que não são depois execuíveis, não é? Portanto, José Luís Carneiro. Esperemos que seja um excelente líder do PS e contribua para a governação em Portugal. Lei da greve. Uma área muito sensível que não estou certo que precise de alterações. Família. Família é a minha área de felicidade, não é? Desporto. Sempre muito apaixonado pelo futebol em Portugal, não é? Futuro. Esperemos que neste mundo de incerteza continue a ser otimista. Sorte. É preciso trabalhar para ter. Portugal. Um país que estou sempre ligado. Apesar de viver no exterior, estou sempre já vivi 5 anos fora, nos Estados Unidos, e agora estou a viver alguns anos fora de Portugal, na Europa, mas estou sempre constantemente ligado. João Leão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o antigo Ministro das Finanças e atualmente a exercer funções no Tribunal de Contas Europeu no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.